E aí galera, graças a paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar com vocês mais uma vez a palavra de Deus. E como vocês já viram aí, o tema da palavra que a gente vai estar compartilhando hoje, que a gente vai estar ouvindo Deus falar conosco hoje por sua palavra, é justamente a continuidade da palavra sobre a tentação. Como vocês já viram aí há alguns vídeos atrás, eu falando sobre a tentação, né? Naquilo que a palavra do Senhor ela nos ensina, que nós precisamos aprender e praticar. E hoje, como já viram aí, o tema da mensagem é exatamente sobre isso que a gente vai estar aprendendo na palavra de Deus. Como não dar a oportunidade para ser tentado. Primeiramente, vamos abrir em João, capítulo de número 8. É uma palavra bastante conhecida. João, capítulo 8, versículo de número 44. A palavra do Senhor diz assim: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A palavra de Deus, ela nos está dizendo que o diabo é o pai da mentira. E diz também que ele nunca se firmou na verdade, pois não há verdade nele. E quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando a gente vai lá para Apocalipse, versículo de número capítulo de número 20, versículo de número 9, diz assim. Na verdade eu vou começar do 7, que diz, deixa eu ver, não, do 9. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram um acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. E aí o 10 diz: O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de noite para todo sempre. A parte que eu só quero destacar aqui do versículo do capítulo 20 de Apocalipse é o versículo 9 e o início do versículo 10. O versículo 9 diz que as nações, ou seja, os povos, e o versículo 10 diz: o diabo que as enganava. E aí, fazendo essa ligação com João 8,44, quando diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, de início, eu quero fazer essa introdução com João 8,44 e Apocalipse 20, versículo 9 e 10. E aí você liga na sua mente aí, João 8,44, quando diz que desde o princípio o diabo foi homicida e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. E Apocalipse 20, versículo 9 e 10, onde diz que as nações as quais ele enganava. Aí agora a gente vai para a palavra onde Deus ele nos aconselha
a não darmos lugar, oportunidade. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim: não deem lugar ao diabo. Não deem oportunidade para ser tentado pelo diabo. Numa versão mais atual, diz assim. E aí a palavra do Senhor que nós introduzimos aqui, que eu acabei de ler, de João 8,44 e Apocalipse 20, versículo 9 e 10, nos diz que o diabo é o pai da mentira e que ele é o sedutor do mundo inteiro, que ele é o enganador das nações, que ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade, mas quando ele mente, ele fala a sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. E aqui, a palavra do Senhor está dizendo em Efésios 4, 27, para que eu não dê lugar ao diabo, para que eu não dê oportunidade ao diabo. Como vocês bem estão vendo, o título do vídeo é para não sermos tentados, né? Não darmos oportunidade para sermos tentados. E aqui a palavra do Senhor está dizendo para que eu e você não dê lugar ao diabo. Então, se você entendeu as primeiras duas palavras que eu li, e agora chegamos aqui em Efésios 4, 27, você já deve ter entendido o porquê, qual é o motivo de não dar oportunidade para o diabo. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela está dizendo que o diabo, ele, desde o princípio, é um assassino, é um homicida. E que ele nunca se firmou na verdade, porque a palavra do Senhor diz que não há verdade nele. E quando ele fala, tudo que ele diz é mentira. Por quê? Porque não há verdade nele. E quando ele mente, ele está falando a sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando a palavra diz que nele não há verdade, perceba que em seguida Jesus diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando fala, a própria língua dele, ou seja, tudo aquilo que vem dele, é só mentira. É só o contrário ao que é Deus. E a outra palavra é de Apocalipse, capítulo 20, versículo 9 e 10, nos diz que ele é o sedutor, o enganador de todas as nações. E como é que ele faz para poder enganar essas nações, seduzir essas nações? Mentindo para essas nações. É através do lugar que essas nações deram a ele. Porque quando Deus diz não deem lugar ao diabo, é justamente porque Deus sabe, e ele nos revelou na sua palavra, que no diabo não há verdade, mas que no diabo só há mentira, só há maldade. Todas as intenções do diabo sempre será cegar a minha e a sua mente com relação à vontade de Deus para as nossas vidas. É por isso que Deus, ele nos exorta, ele nos aconselha, nos orienta para que a gente não dê lugar ao diabo. Nós temos que dar lugar a Deus, dar lugar à palavra de Deus, dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Nós temos que dar lugar à oração, à dedicação à oração. Nós temos que dar lugar a Deus, dar lugar ao céu, e não ao diabo, e não ao mundo, que jaz inteiro no poder sedutor e enganador e mentiroso do maligno. A palavra do Senhor, irmãos,
nos diz que não devemos dar oportunidade para sermos tentados. Mas como é que eu faço isso? Qual é a maneira? De que forma eu posso agir? O que eu posso fazer para me impedir de dar oportunidade para ser tentado pelo diabo? Que vai não só me impedir de dar oportunidade para ser tentado pelo diabo, como também vai me aproximar de Deus, vai me unir mais a Deus, vai me ligar mais a Deus e fazendo com que eu tenha um discernimento de espíritos. Eu tenho um discernimento espiritual que vai me fazer capaz de perceber quando é a voz do diabo, quando é uma tentação, quando é um engano, quando é uma sedução, e eu não cair. O que eu preciso fazer? A palavra de Deus, ela tem a resposta para isso. Vamos agora lá para Tiago, capítulo de número 4. E vamos aprender com Deus o que ele nos diz que nós devemos fazer para não sermos tentados, para não darmos oportunidade para ser tentado, para podermos vencer o diabo. A palavra do Senhor nos fala lá em Tiago, no capítulo 4, versículo de número 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. É isso o que eu e você precisamos fazer, para não darmos oportunidade para sermos tentados, ou seja, para não darmos lugar ao diabo e o diabo, com seu engano e mentira e sedução, nos levar a aceitar a tentação e cairmos em pecado. O que nós precisamos fazer é nos submetermos a Deus, resistir a ele, ao diabo, nos achegar a Deus. É isso que eu e você precisamos fazer, porque é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. A palavra de Deus diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. É interessante, irmãos, porque lá em 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 20, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E quando você sobe para cima aqui, em Tiago capítulo 4, lá no capítulo 4, no versículo 4, olha só o que Deus fala. Adúlteros, ou infiéis, ou traidores. A palavra diz, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham, e aí ele diz no versículo 5, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí chega no versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Agora, é interessante a gente observar o que Deus está falando no versículo 7. Porque do versículo 1 até o versículo de número 6, a gente não vê falando nada em relação ao diabo. Mas aí quando vem no versículo 7, a palavra diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas o que tem a ver o diabo com relação a Deus estar falando dessa palavra desde o versículo 1 ao versículo 3, do 4 ao 6, mas especificamente do 4 em diante, né? Uma vez eu me perguntei sobre isso e fiquei meditando nessa palavra e analisando por que do versículo 1 até o versículo 6 a gente não vê nenhuma menção
em relação ao diabo, mas apenas só no versículo 7. E quando fala no versículo 7, fala de resistir a ele. Mas o que tem a ver aqui o diabo com o contexto dessa palavra, quando Deus está falando em relação à questão de buscar, do pedir, do cobiçar, né? E aí quando vem e chega no versículo 4, é aqui que está a resposta. Por que o diabo ele é mencionado nessa palavra? E por que nessa palavra que ele é mencionado é nos ensinado a resisti-lo? Qual é o contexto para ter uma explicação em relação a o significar essa resistência ao diabo?